Muito boa tarde, Nonato. Boa tarde a todos os amigos conectados, internautas, telespectadores aqui no programa Bonfim Notícias. Como você anunciou por aí, Nonato, estamos aqui direto do escritório de advocacia do Dr. Pedro Cordeiro. Ele que obteve mais êxito aí em um caso aí de um dos seus aí, melhor dizendo, clientes. A gente conversa um pouco por ele sobre a situação. Doutor Pedro, boa tarde, seja muito bem-vindo à ITV. Somos gratos e lisonjeados em poder recebê-lo aqui em nossa primeira entrevista para o nosso programa. É uma satisfação, uma alegria, Nonato. Você ter o mesmo nome de Nonato Notícias. É uma satisfação estar aqui no canal ITV e saber que essa história começou com o Hugo, né? O Guinho do Só Agites. Saber que desde a juventude esse menino busca fazer uma comunicação diferente. E isso a gente tem a parabenizar e dizer a ele que ele está no caminho certo, no caminho da busca da informação, é importantíssimo. Pode ficar à vontade com suas perguntas, fique à vontade. O senhor, como eu disse, recentemente anunciado em toda a mídia local, regional, principalmente o senhor do Bonfim, obteve mais êxito em um caso aí, um caso de um cliente seu, acabou sendo preso e praticamente bem rápido o senhor conseguiu êxito aí e conseguiu a liberação dele. Queria que o senhor explanasse um pouco sobre esse caso aqui para os nossos telespectadores. Na verdade, houve uma condenação dele anteriormente, né? Foi condenado por tráfico de drogas e a gente trabalhou no último momento do regime de prisão. Na verdade, a gente utilizou o último remédio jurídico, que é o livramento condicional, e foi acatado pelo juiz lá da Vara de Execuções de Juazeiro. Então, na verdade, ele não foi tão rápido como estão se falando. Houve uma condenação, ele cumpriu uma parte da pena e, através dos requisitos objetivos e subjetivos do livramento condicional, foi concedido o livramento condicional, né? Ele já está cumprindo agora na forma da lei. Ele não está liberado totalmente, isso é só apenas ser conseguido tirar ele do presídio, mas já é uma grande vitória para quem está preso, né? Para quem está trancafiado lá no presídio de Juazeiro. Foi o que ocorreu. Doutor Pedro, além desses casos, outros casos também, o pessoal a gente sabe, como eu disse, o senhor é um advogado criminalista, um dos mais requisitados, inclusive, não só da região do senhor do Bonfim. A gente vê destaques também do senhor em outras regiões do país. Queria que o senhor explanasse para a gente desse trabalho do senhor, que hoje não abrange somente o senhor do Bonfim região, mas também em outros estados aí com êxitos. Na verdade, foi um sonho de criança e um dom divino, né? Eu sempre tenho dito que Deus tem feito coisas maravilhosas em minha vida, né? A gente abraçou a advocacia criminal através de assistir um júri e de uma informação que eu entendo que foi divina e de um romance que eu tive e foi perdida por um estudante de direito e que transformou a minha vida. Então, essas coisas que eu tento dizer à população, nem veja, às vezes a gente vê as coisas negras e a gente não consegue ver a luz. E eu consigo ver a luz em tudo, até nas coisas negras da minha vida, até nas decepções, até nas traições que a gente às vezes ocorre dentro da profissão. A gente tem, nas trevas tem a luz, sempre tem a luz, em todo lugar tem a luz. E eu fui dessa forma. Menino humilde daqui de Bonfim, que sonhou ser um advogado grande, forte, fortalecido, não só na advocacia, mas na área criminal, que eu tanto amo, que eu tanto luto. Não é porque eu gosto de defender bandidos, não é essa história. O advogado criminalista ele tem um dom maior, ele tem uma missão maior. Qual é a missão do advogado criminalista? Fazer se aplicar a lei na medida correta, na medida certa. E às vezes por fiscal é inocência. Nem todo mundo que responde um processo é culpado. Então, a nobreza do advogado criminalista está indo contra todos, até contra, às vezes, a mídia. Às vezes a mídia já julga, né? E às vezes a gente sofre e a gente não pode ter medo nem da mídia, com todo respeito ao pessoal da mídia, e nem ter medo da sociedade. O advogado que tem medo que a sociedade fique falando mal, que defende bandido, que faz isso ele jamais poderá ser um criminalista, jamais. O criminalista ele tem que amar a arte, amar a lei, amar suas defesas e suas técnicas. Se ele não amar, ele se preocupar com o que a sociedade vai falar e o que a mídia vai falar, esse está ao caminho do fracasso. Doutor Pedro, existe um preconceito da sociedade, principalmente pelo advogado criminalista, na sua vivência?
Aconteceu muito mais, né? Hoje, antigamente se chamava advogado de porta de cadeia. Na verdade, o advogado de porta de cadeia é o que vive dentro da cadeia. Eu não vivo dentro da cadeia. Pra você ter ideia, eu não frequento cadeia, eu não visito presos, né? Eu faço só defesa técnica no fórum, defesa técnica nos tribunais do Brasil, né? Essa história acabou, né? Hoje o criminalista é bem requisitado, hoje o criminalista, quando ele é financeiramente, hoje o advogado criminalista, financeiramente, ele vive bem, né? Se eu disser que eu não vivo bem, eu estou mentindo. Então esse preconceito acabou, muita gente agora está se tentando ser, a maioria dos estudantes, eles sonham em ser criminalistas. Quando não querem ser juízes, promotores, delegados, o sonho hoje é pela área criminal, né? Nós vivemos num país que o crime ele vem crescendo, isso é ruim. Mas, infelizmente, nós advogados criminalistas, a gente não pode pensar dessa forma. Eu não posso ter o mesmo pensamento seu de repórter. Você tem a decisão, você julga, às vezes, normal, tranquilo. Mas eu tenho que ter a técnica apurada, eu tenho que ver o processo. Eu tenho que esquecer o que você pensa e o que a sociedade pensa. Eu tenho que ver o que a justiça, o que a lei alcança. Às vezes eu vou lutar por um cliente, eu só vejo o caminho de baixar a pena. Então, somente baixar a pena. É como um médico. O médico ele vai operar uma pessoa. E às vezes ele tem que, nessa operação, ele vai ter que amputar um braço, o câncer. Vamos dizer que um câncer está no dedo. E ele diz o seguinte: vamos amputar logo o braço todo, porque esse câncer pode chegar ao corpo todo. Ele foi vitorioso? Foi. O cara perdeu o braço, mas ele salvou a vida do cara. Então a história do médico é a história do advogado criminalista. A gente tem que lutar, utilizando todos os utensílios que a lei nos garante. E não ter vergonha da profissão. No dia que eu tiver vergonha de dizer que eu sou um criminalista, eu deixo de advogar, porque eu já nasci com esse dom da área criminal. Doutor Pedro, recentemente a gente viu até algumas opiniões do senhor, é um tema que é ascendente, que é a possível construção de um presídio aqui no interior do município do Senhor do Bonfim, exatamente na localidade de Chiva, no qual estivemos lá, acompanhando até relatos de parte da população. O senhor, como advogado e também, principalmente, cidadão, como o senhor vê essa questão dessa construção? O senhor é contra, a favor, ou qual seria a sua explanação sobre essa situação aqui? Rapaz, a construção do presídio na cidade de Senhor do Bonfim, ela é bem-vinda. Ela é bem-vinda. Eu tive várias críticas, mas Deus me deu esse dom de falar e não ter vergonha de falar. Eu nunca tive medo de um repórter ser entrevistado. E eu nunca acertei, junto com o repórter, as perguntas que vão ser me feitas. É tão verdade, e quando você chegou aqui, eu lhe disse, fique à vontade, me confirme isso, se eu disse isso. Fique à vontade em me fazer o tipo de pergunta que você quiser. Porque a gente tem que ser verdadeiro em todo momento. E eu recebi várias críticas, algumas pesadas, outras construtivas, em relação a Estiva. Poderia ser o presídio lá no fundo da minha casa, onde eu moro, certo? Para mim não importa o local, tem que ser feito aqui na cidade de Senhor do Bonfim. Mas lá o governador já determinou, junto com o prefeito, que vai ser em Estiva. Né? Pelo menos é o que eu escuto na mídia. E se tiver alguma ressalva, peço desculpa ao Poder Executivo, tanto do Estado como do município. Mas vamos lá. Um presídio de Juazeiro, esses presídios fabricados agora pelo governo da Bahia e com muito louvor, são presídios de alta segurança, não existe fuga, eu nunca ouvi falar em fuga. Né? Então, essa questão de dizer que vai trazer medo à sociedade, zero para mim. Eu trouxe um fato que foi muito criticado. Até disseram, por que não bota no seu quintal, doutor? Se pudesse botar no meu quintal, eu queria, porque eu ia valorizar o meu patrimônio. Até porque vai vir muita gente visitar os presos e a gente não tem que ter o preconceito. Vai vir só não, vem cidadão de bens visitar pessoas presas. Então vai aumentar o comércio. Tenho certeza que os restaurantes, pousadas vão ser construídas perto. E vai ter, porque tudo existe um comércio. Às vezes as pessoas ainda não estão acostumadas a ouvir a verdade. Então eu recebi muita crítica na rádio. Eu vi, não mudo minha opinião, é positivo a vinda do presídio, porque também quem comete o crime,
que responde também tem direito de estar em seus devidos lugares. E a família sofre muito. Claro, doutor, a família do que morreu sofre também. É tudo uma tragédia, Mas a importância do presídio sim, vai desenvolver. Lhe digo hoje que, com o passar do tempo, quem falou e que disse que doutor, construiu seu quintal, vai lembrar das minhas palavras. É porque as pessoas não estão acostumadas a ouvir a verdade. E eu não me canso. Para mim, quem quiser falar bom ou ruim, o que importa é minha opinião, meu modo de pensar. E é positivo, sim, a vida do presídio. Doutor Pedro, muito obrigado pela entrevista. Em breve a gente espera ter mais oportunidades para falar sobre os seus trabalhos também. A gente sabe que não para sobre esses assuntos e agradecemos a sua espontaneidade. Como eu disse, ele chegou aqui e falou, pode perguntar e sentir-se à vontade, e a gente fez assim. Sinta-se à vontade, caso queira acrescentar o que não foi perguntado, deixar as suas considerações aqui para os nossos telespectadores. Primeiro, agradecer a oportunidade. Isso aqui é uma oportunidade dada, maravilhosa. Eu sempre agradeço a Deus. Não é à toa que Deus me manda as pessoas virem. Você hoje é luz na minha vida. Eu vejo luz. Uma pessoa ser entrevistada por vocês, pela ITV, é uma oportunidade grande da gente ser visto. A pessoa não se torna grande sozinho. As pessoas, os idiotas têm ideia de que crescer é sozinho, é militar sozinho. Não. Crescer é agregar, é chamar para si, é ter o cheiro do povo, é amar o povo. E eu continuo assim. Agradecer a vocês. Você é um menino jovem, você é o que mexe, me perdoe, não perguntei seu nome, cinegrafista. Com todo o meu carinho especial, continue assim, com essa alegria de entrevistar, porque o futuro a Deus pertence. Eu comecei assim, com essa alegria. E Deus me abrilhantou. E eu tenho certeza que Deus vai estar no caminho de vocês, porque Deus é bom a todo momento. Agradeço a vocês e dedico a vocês essa entrevista de hoje e o povo bonfinense. Obrigado, amigo. Muito obrigado. Então está aí o nosso entrevistado de hoje, doutor Pedro Cordeiro, gentilmente nos recebeu aqui, explanou sobre esse último assunto que repercutiu na mídia e também deu sua opinião acerca aqui desse fato do presídio que vai ser construído, já foi licitado, todos os papéis, é questão de tempo lá em Estiva. Direto aqui para o programa Bonfim Notícias com as imagens de Peterson Rogel, Donato Costa.